O Internacional já trabalha forte pensando na janela de transferências do meio do ano. 3 atletas vão deixar o clube nas próximas semanas e outros 5 podem ser negociados pelo Colorado. Além disso, a gente fala do que a direção está planejando para chegadas em posições e os nomes que já existem e que inclusive são monitorados, outros já procurados pelo Departamento de Futebol Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir lá na KTO. Melhor casa de apostas esportivas do país e a minha e pode ser a sua também. Jogue com responsabilidade. Para te registrar, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai lá para brincar, para se divertir com cabeça no lugar. Site proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, o Internacional joga quinta-feira, por isso estou aqui na estrada, já em Sombrio, Santa Catarina, próximo de Florianópolis, onde o Inter encara o Maracanã amanhã pela Copa do Brasil no Orlando Scarpelli. Estamos já na estrada, eu e Tiger Junk há um tempo. Então, hoje ainda à noite, vídeo direto de Floripa com a chegada do Inter por lá. Mas hoje a gente tem que trazer conteúdo aqui e falar principalmente do que o Inter já está planejando para o meio dessa temporada, porque tem janela de transferências e sim, algumas movimentações bem importantes devem acontecer por parte do Internacional. Primeiro eu quero falar daqueles 3 jogadores que vão deixar o Inter certo nas próximas semanas. A gente está falando do lateral direito Natan, que vai voltar do seu empréstimo para o Santos, não fica no Internacional, tem sido relacionado desde a lesão do Bruno Gomes, porque só tem o Bryan Aguirre para a posição, tá? Então não é porque o Inter tem uma convicção nele, não é porque ele tem uma possibilidade de ficar, não é porque ele está treinando tão bem assim, nada disso. Ele vem sendo relacionado desde o Campeonato Gaúcho pela simples lesão do Bruno Gomes, que vai voltar para uma reta final de ano, uma lesão ligamentar e teve que passar por uma cirurgia no joelho. O Diego Rosa pode atuar por ali, também teve uma lesão na coxa, no adutor e está voltando agora. Então, assim, Natan não vai ficar no Inter, volta do empréstimo para o Santos, teve diversos problemas extra-campo, com noite, enfim. É um jogador que não fica no Internacional. O outro atleta que vai deixar o Inter agora no meio da temporada é o Agustín Rogel. O Rogel volta do empréstimo para o Hertha Berlim. A gente já até comentou aqui no canal que ele teve uma proposta do Racing, da Argentina. Outros clubes do exterior, segundo seu empresário, demonstraram interesse nele. Futebol mexicano, futebol da Arábia Saudita e o futebol da Suíça, tá? Então o Rogel, o zagueiro uruguaio, não fica no Internacional. Esses 2 voltam para os seus clubes que emprestaram eles para o Inter. E o terceiro jogador que vai sair do Inter nas próximas semanas é o garoto Gabriel Carvalho, que vai completar 18 anos em agosto e vai para o Al-Qadsiya da Arábia Saudita. Essas 3 saídas são certas na próxima janela de transferências do Internacional. Agora, existem nomes que estão recebendo sondagens, propostas, procuras e que têm uma possibilidade, tratando-se de um clube endividado como o Inter não tem a potência financeira do Flamengo, do Palmeiras, para simplesmente, recebi a proposta, beleza, vou segurar meu jogador. Não é a situação do Inter. Então, nenhum jogador é inegociável para o Internacional e é importante colocar isso aqui. Mas tem situações e situações. Eu vou falar sobre os 5 jogadores que devem receber propostas na janela do meio do ano. Começando pelo goleiro Antony, tá? Esse é um jogador que o Inter vê sim como uma boa possibilidade de mercado para o clube. Ele tem algumas sondagens do futebol espanhol. O Marca já fez matéria dizendo que ele era o novo Alisson. Se falou recentemente do Paris, não Paris Saint-Germain, né? O Paris FC, rival, tem um estádio bem próximo do Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, como um dos interessados, além do futebol espanhol, como eu citei. E o Inter enxerga o Antony como um potencial valor para uma venda, porque vai ter o retorno do Rocher. Então, o prejuízo técnico a partir de um retorno do Rocher não seria tão grande se vendesse o Antony no meio do ano. Mas até o momento não tem proposta oficial, mas é bem possível que chegue algo no meio do ano para o Internacional. O outro é o Vitão. O Vitão é sempre o ficha 1 de propostas do Internacional no mercado. Esteve vendido para o Real Betis da Espanha no ano passado. Recentemente recebeu uma procura do Osasuna, mas vale lembrar,
os 10 milhões de euros que ele estava sendo vendido para o Betis no ano passado, quando o negócio acabou travando por conta do fair play financeiro que tinha ali o risco para o Real Betis da Espanha, não são os mesmos 10 milhões que o Inter vislumbra vender o Vitão nesse ano, tá? E não deve passar desse ano. Ou vai ser na janela do meio do ano ou na do final do ano, mas o Vitão deve ser vendido pelo Internacional, já está com seus 24 anos e quer voltar para a Europa, a gente sabe disso. Agora, o Inter vai tentar segurar pelo menos até o final do ano. É difícil segurar até o final do ano, porque deve vir algo grande no meio do ano? Verdade. Mas o Inter vai tentar segurar ainda o Vitão aqui em Porto Alegre. O Osasuna foi o último a aparecer e, repito, os 10 milhões de euros hoje para o Inter não são mais os 10 milhões do ano passado. Então o Inter quer mais do que 10 milhões para vender o Vitão, o Inter que tem 80% do zagueiro. A outra situação é a do Thiago Maia, tá? O Thiago Maia deve ficar no Inter, mas não dá para descartar a partir do momento que foi um jogador que se inviabilizou a partir da vontade de sair pro Inter, de sair do Inter para ir para o Santos, o fato de que ele viajou sem a permissão do clube também, quando o negócio já tinha caído com o Santos, isso caiu muito mal. A gente sabe que a situação do Thiago Maia não é das melhores perante a direção do Inter, nos bastidores do clube, e sim, é uma possibilidade, quem sabe, no meio do ano, até porque também não está performando desde que chegou aqui no ano passado. Pera, minha rapaziada, antes de tu seguir com o vídeo, não esquece, te inscreve no canal, é de graça, é só rolar a telinha pra baixo, apertar no botãozinho e inscrever-se. Estamos chegando aos 89 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então te inscreve, deixa o like nesse vídeo pra recomendar pra mais e mais colorados e coloradas e ativa o sininho das notificações que tu sempre vai receber primeiro no teu celular quando tiver vídeo novo aqui no canal. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e fiquem aí com o vídeo. O outro é um jogador que o Inter, obviamente, não gostaria de perder, mas talvez passe da hora da sua grande proposta chegar, que é o Alan Patrick. A gente falou no vídeo de ontem à noite, o interesse da Major League Soccer, que já fez uma proposta que foi recusada pelo presidente Barcelos em janeiro de 5 milhões de dólares, quase 30 milhões e meio de reais. O jogador já está com 34 anos, o Inter não quer vender o Alan Patrick, mas sabe que se esse clube da Major League Soccer chegar e aumentar a proposta de 5 milhões para 7, 8 milhões de dólares, talvez seja mais difícil. O projeto dos Estados Unidos é um projeto que, para um jogador de 34 anos, morar bem, morar nos Estados Unidos, ganhar mais do que aqui no Brasil, viver bem com a família nos Estados Unidos, é outro tipo de qualidade de vida. O Inter sabe que isso pode acabar atraindo o Alan Patrick, mas até o momento essa proposta não chegou. É só uma promessa desse clube dos Estados Unidos, como a gente falou ontem, mas é um jogador que pode receber proposta no meio do ano. Wesley é um jogador também sempre monitorado, quase foi vendido para o Krasnodar da Rússia no início do ano, tá? Então é um jogador também para ficar de olho numa possibilidade de proposta. Agora, sobre chegadas, tem duas coisas que a gente escuta nos bastidores do Inter. A primeira é que eu ouvi lá em Medellín, na Colômbia, e já trouxe aqui no canal e repito. O Inter enxerga o grupo como suficiente até o final do ano. E só vai trazer jogadores na medida que perder outros atletas. Por exemplo, perdi o Alan Patrick, bom, vou no mercado trazer outro meia. Perdi o Vitão, bom, vou no mercado buscar outro grande zagueiro. Porém, o Inter já olha algumas situações e já tem algumas posições que o Inter tem um entendimento de que são carentes hoje no elenco e talvez precisem ser buscadas mesmo que não tenham saídas. Por exemplo, lateral direito, só tem o Brian Aguirre, o Natan, como eu já disse no início do vídeo, vai voltar para o Santos, e aí tem o Diego Rosa que pode jogar improvisado. William de novo, difícil, tem contrato até 2026 com o Cruzeiro e o Leonardo Jardim já não queria liberar no início do ano quando o Pedrinho Lourenço queria acertar com o Alessandro Barcelos a vinda do William de volta ao Internacional. Então é difícil que hoje seja liberado, mas lateral direita é uma função que o Inter está de olho. Segundo volante, se fala do Fred, que o Inter fez um contato com o Fred, tem contrato ainda com o Fenerbahçe lá na Turquia até o meio de 2027, é muito difícil, o Inter sabe disso. Fred não é uma realidade para agora no Internacional, tá? O Inter não fez nada mais do que uma pequena consulta, não passou disso, não tem proposta, não tem negociação em andamento e é bem difícil que aconteça para tão cedo aí um retorno do Fred ao Beira-Rio. Irala, esse é um nome que eu já ouvi, que o Inter ainda está de olho, não negociando nada disso, mas que é um nome que o Inter gostou muito quando tentou contratar na janela, quase veio para o Inter em janeiro, ali em fevereiro, quando estava fechando a janela de transferências do verão, e é um jogador que o Inter gosta muito, não duvidaria. O Inter é campeão de não dar certo com o jogador numa janela, na próxima vai lá e busca.
Foi assim com o Juninho, que está hoje aqui no Inter, Bruno Henrique, o próprio Alan Patrick no seu retorno, vários jogadores que o Inter tentava numa janela, não conseguia, voltava na outra e conseguia a contratação. Então, assim, o William Arão, que ficou livre no Panathinaikos lá, o Inter não deve contratar. Ouvi ontem de um dirigente do Inter que não é esse o nome, tá? E a camisa 9, que o Inter tem o entendimento de que o Borré e o Ener Valencia ainda terão convocações e de que são dois atacantes que não são aquele 9 fixo de área centroavantão. E aí tem a situação do Joaquim Correa, que se fala na Argentina que o Inter negocia com esse argentino de 28 anos, que vai deixar a Inter de Milão, que é finalista de Champions. Ele não tem sido mais relacionado nos jogos da Champions, só nos jogos do Campeonato Italiano, e vem tendo minutos no Campeonato Italiano, e é um jogador que de fato interessa o Internacional. Vamos ver se vai ter algum tipo de avanço nessa negociação para a janela do meio do ano, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Inter com a chegada colorada em Floripa, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.